Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, daremos início à presente sessão ordinária. Na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 131 do Regimento Interno da Câmara Municipal, convoco o vereador primeiro secretário, José Enio Antunes, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Jorge Cardoso. Ellen Cristina. Presente. Sila. Presente. Vereador Eliseu. Presente. Vereador Gilson. Presente. Vereador Eduardo. Vereador Enio presente. Vereador presidente João Paulo. Presente. Constatando haver número regimental, declaro aberta a presente sessão. Conforme estabelece a resolução número 004 de 2016, solicito ao vereador José Enio para que faça a leitura de um versículo bíblico. Salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, ó Senhor, e tudo que existe em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, ó Senhor, e jamais te esqueças de todos os seus benefícios. Ele é que perdoa as tuas faltas e sara as tuas enfermidades. É Ele que salva tua vida da morte e te coroa de bondade e de misericórdia. É Ele que cumula de benefício a tua vida e renova a tua juventude como a da água. Solicito à servidora Márcia Maria para que efetue a leitura da ata da 126ª sessão ordinária da 89ª legislatura. 126ª sessão ordinária da 89ª legislatura, realizada no dia 3 de março de 2020, na sala de reuniões da Câmara Municipal. Reunidos os senhores vereadores Antônio Barbosa Quadra, Cecília Nanus Pavese, Eduardo Torres Oliveira, Eliseu Cortes, Gilson Roberto dos Santos Lima, João Paulo Ribas, Jorge Cardoso e José Enio Antunes. Falta justificada da vereadora Ellen Cristina Pereira. O presidente João Paulo solicitou ao primeiro secretário José Enio para que fizesse a chamada nominal dos senhores vereadores e, constatando haver número regimental, declarou aberta a presente sessão, solicitando ao vereador primeiro secretário para que fizesse a leitura da ata anterior, que depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos senhores vereadores presentes. Em seguida, solicitou ao mesmo para que fizesse a leitura da matéria constante para expediente e ordem do dia. Ofício número 227/2020, de Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Paraná. Edital de Prestação de Contas 001/2020 e Ordem de Serviço número 001/2020. Acórdão do parecer prévio número 598/2019. Para votação única, moção de aplauso número 003/2020, vereador João Paulo Ribas, a ser endereçados aos soldados André Luiz Alves e Heron Ramalho Otti, pertencentes ao 26º Batalhão da Polícia Militar, em nossa cidade, pelo reconhecimento aos serviços prestados de apoio na ocorrência do assalto à Caixa Econômica Federal da cidade de Telêmaco Borba, na madrugada do dia 21 de fevereiro de 2020. Moção de aplauso número 004/2020, de autoria da vereadora Cecília Nanus Pavese e João Paulo Ribas, a ser endereçado à gerente de Meio Ambiente, Leria Aparecida Ribeiro, e à Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Tibagi, Camarte, pelo trabalho realizado em nossa cidade, em especial pela atuação nos dias de comemoração do Carnaval 2020 em nossa cidade. Segunda votação, projeto de lei número 391/2020, vereadora Cecília Nanus Pavese, dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de crachás de identificação para todos os servidores da administração direta e indireta do Poder Executivo do município de Tibagi. Para conhecimento do plenário, indicação número 010/2020, vereadora Cecília Nanus Pavese indica realização de poda nas árvores ao redor do ginásio Esportes Quirão. Indicação número 011/2020, vereadora Cecília Nanus Pavese indica para que se promova uma campanha com carros de som, alertando a população sobre a importância de se manterem limpos os terrenos e assim evitar a dengue em nosso município. Indicação número 012/2020, vereador Eduardo Torres Oliveira indica serviços de recuperação na ponte localizada no distrito de São Bento.
Dando sequência, passou-se para a discussão e votação das matérias. As moções de aplauso número 003 e 004/2020 foram aprovadas em votação única por 7 votos a favor e nenhum contra. O projeto de lei número 391/2020 aceita o pedido de supressão do interstício feito pelo vereador Jorge Cardoso pelos demais edis. O mesmo foi aprovado em segunda e terceira votação por 7 votos a favor e nenhum contra. Dando sequência, o presidente deixou a palavra livre aos senhores vereadores para considerações finais e, não havendo mais nada a ser tratado, declarou encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, a realizar-se no dia 10 de março. Eu, Márcia Maria Coutinho, lavrei a presente ata, que depois de lida e deixada conforme, será assinada pelos senhores vereadores presentes. Gostaria de comunicar a falta justificada por motivos de saúde do vereador Tonico. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a ata da 126ª sessão ordinária da 89ª legislatura. A seguir, solicito ao vereador primeiro secretário para que promova a leitura das matérias para o expediente e ordem do dia. Emenda modificativa à Lei Orgânica do Município de Tibagi, número 17 de 2020, indicação número 013 de 2020. Departamento de Processo Legislativo. 127ª sessão ordinária da 89ª legislatura. Sessão legislativa de 1 de fevereiro a 20 de dezembro de 2020. Ordem do dia. Primeira votação. Emenda modificativa da Lei Orgânica do Município de Tibagi, número 17 de 2020, de autoria da Mesa Executiva. Altera a redação do inciso 6º do artigo 163 da Lei Orgânica do Município de Tibagi e dá outras providências. Para conhecimento do plenário. Indicação número 13 de 2020, de autoria do vereador José N. Antunes, indica ao setor competente da municipalidade no sentido de que se promovam serviços de patrulhamento, bem como no alargamento em alguns pontos, curvas da via pública denominada Rota do Leite em nosso município. Antes de entrar para a votação, então, encaminho a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final a emenda modificativa à Lei Orgânica, número 17 de 2020. Você não leu ainda? Só a matéria aqui. Deixa eu ler aqui. Emenda modificativa da Lei Orgânica do Município, 17 de 2020. O presidente da Câmara Municipal de Tibagi, para no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Tibagi aprovou e a Mesa Executiva promulga a seguinte emenda modificativa da Lei Orgânica. Artigo 1º, inciso 6º do artigo 163 da Lei Orgânica do Município de Tibagi, doravante passa a vigorar com a seguinte redação. Fica expressamente vedado o Instituto de Doação de Imóveis em áreas pertencentes ao patrimônio público situado no Distrito Industrial, permitindo-se exclusivamente a concessão de direito real de uso aos interessados que preencham os seguintes requisitos. Esta emenda entrará em vigor na data de sua promulgação, revogando os dispositivos em contrário. Justificativa. Impõe-se a apresentação da presente emenda modificativa ao texto inserido no inciso 6º do artigo 163 da Lei Orgânica do Município de Tibagi, tendo em vista a necessidade de que sejam preservados para as futuras gerações a hipótese de que esta valorosa área pertencente ao Distrito Industrial de nossa cidade possa ter a sua destinação com a exclusividade para aquelas empresas que
efetivamente busquem contribuir com o crescimento e o progresso da nossa cidade, mediante a oferta de valorosos empregos para os nossos municípios, que carecem de oportunidade de obterem um emprego lícito com que possam garantir dignamente o sustento de suas famílias. E a preservação que este espaço seja disponibilizado somente a título precário. Por certo, haverá de se assegurar com que haja uma renovação de empresas no Distrito Industrial, sob a pena de estarmos comprometendo por uma eternidade essa importante área da nossa cidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tibagi, 28 de fevereiro de 2020. Presidente João Paulo Ribas, vice-presidente Gilson Roberto dos Santos Lima, primeiro secretário José Antunes, segundo secretário Eduardo Torres de Oliveira. Efetuada a leitura da emenda, encaminho a mesma à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Tem que nomear para o lugar do Antônio. Então, nomeamos o vereador Eliseu para substituir o vereador Tonico na comissão. Tudo bem? A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pede o parecer do vereador Eliseu. Pede o parecer da vereadora relatora Cecília Nunes Pavese. Favorável. Meu voto também é favorável à emenda modificativa. Comissão de Legislação, Justiça e Redação foi favorável por 3 votos e nenhum contrário. A emenda modificativa à Lei Orgânica do Município, número 17, 2020. Após o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminho o mesmo para o processo de primeira votação. Vereador Enio. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Gilson. Favorável. Vereador Eliseu. Favorável. Vereadora Sila. Favorável. Vereadora Ellen. Favorável. Vereador Jorge. Peço ao Dr. Brandão que use a tribuna para esclarecimento. Boa tarde, senhores. Eu apenas ocupo aqui esse espaço com a finalidade de prestar esclarecimento ao que foi arguído pelo nobre vereador Jorge Cardoso. De forma que eu entendo pertinente esse questionamento, uma vez que, na ocasião em que foi redigido o texto, eu não me ative aos distritos industriais nos distritos, né? Mas isso não significa que ela foi mal redigida. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação tem essa incumbência de fazer adequação no texto redacional. Isso é previsto no regimento interno. O equívoco é suprido com a colocação de um S
apenas no texto. Nós estamos falando em distritos industriais, né? Então, seria 2 S, na verdade. Isso, por ocasião do autógrafo, será feito, então, eu assumo o compromisso, se a Comissão de Legislação, Justiça e Redação me permitir, por ocasião do autógrafo, será abrangido. Ou, se não for a vontade dos legisladores, fica apenas definida na área do distrito industrial da sede do município. Se for a vontade dos senhores legisladores, é definida essa emenda à lei orgânica de forma ampla. Fica a critério do soberano plenário essa situação. Na verdade, acho que fica faltando só o voto do vereador Jorge. Não, eu vejo bem, desde que isso aqui não seja votado em uma única votação, se tiver a segunda e a terceira. É o regimento. O regimento veda, vereador, esse projeto ser votado em votação única. Não pode. O regimento veda. É 10 dias no mínimo de interstício. É o compromisso que houver de haver a correção, eu sou favorável. O artigo 43 da lei orgânica dispõe sobre os 10 dias mínimos de interstício. Então, está assegurado. Então, aprovado em primeira votação por 7 votos a favor e nenhum contrário. Solicito ao vereador primeiro secretário, desculpa a falha auditiva, mas a minha assessoria tem falhado comigo nas últimas sessões, é o segundo secretário, Eduardo Torres, para que promova as inscrições dos senhores vereadores que desejarem valer-se do uso das manifestações pessoais. Vereadora Cecília. Vereadora Ellen. Dispenso. Ah, sim. Vereador Jorge. Vereador Eliseu. Dispenso. Vereador Gilson Roberto. Vereador Enio. Sim. Vereador Eduardo. Dispenso. Presidente, só antes de dar sequência, até peço para o presidente que nós temos uma comissão processante, cuja eu sou o presidente, então tivemos reunidos, trabalhando durante essa semana, então eu queria passar o que a comissão tratou e também algumas decisões da comissão para o relator da comissão fazer a leitura. Se me permite, presidente, até que o relator se pronuncie, só queria cumprimentar aqui o presidente do Conselho de Saúde, pastor Serginho, né, pela presença, e o nosso amigo Regis lá. Como a gente não vai fazer uso da palavra, só cumprimentar aí a nossa amiga Bianca, né, da assessoria de imprensa da prefeitura. E o Helmut, né? De sempre. Pode, com a palavra, vereador Jorge. Pelo presente, levo ao conhecimento de Vossa Excelência que esta comissão processante promoveu a indispensável reunião de trabalho na data de 5 de março de 2020, às 15 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, com finalidade de proceder minuciosa análise em relação ao conteúdo dos argumentos que foram tempestivamente abordados por meio de peça de defesa apresentada por intermédio da indústria defensora constituída por Vossa Excelência. Visando tal procedimento, prestar integral obediência ao que estabelece o inciso 3º do artigo 5º do Decreto-Lei 22.201/67 e demais legislação aplicável à matéria. Por
deliberação da maioria dos seus integrantes, esta comissão processante adotou o entendimento de que os argumentos constantes na peça da defesa não se revelaram suficientes para ensejar a sua acolhida. Não é, vamos desculpar, mas não é por aí, porque eu acolhi a defesa. Então, não foi a comissão como um todo. Maioria, né, quando se expressa. Por deliberação da maioria, desculpa, dos seus integrantes, da maioria. Tá? Esta comissão processante adotou o entendimento de que os argumentos constantes na peça da defesa não se revelaram suficientes para ensejar a sua acolhida, sendo a referida peça devidamente rejeitada e, de consequência, esta comissão processante optou pelo prosseguimento da instauração processual até que ocorra o final julgamento da denúncia que recai em face da Vossa Excelência. Diante do que encontros expostos, respeitosamente, cumpre-me levar a conhecimento de Vossa Excelência que, para o prosseguimento da instrução processual desta comissão processante, designará o seu início e determinar quais serão os atos, diligências e audiências de inquisição de testemunhas que serão realizadas, culminando com o depoimento de Vossa Excelência, que figura neste processo na condição de denunciado. Ocasião em que haverá o encerramento da instrução processual mediante a adoção das medidas a que alude o inciso 5º do artigo 5º do mesmo diploma legal acima referido. Atenciosamente, Eduardo Torres, presidente da comissão processante. Se me permite, presidente, é que a leitura veio quase ao desfecho do final da sessão, mesmo após solicitação da palavra livre, né? Então não tinha como a gente até, se me permitir, eu gostaria de fazer um pequeno leve pronunciamento. Claro. Então, vereador relator, na verdade, vereador presidente, né, membros da comissão, na verdade esse ofício é um ofício endereçado ao, no meu caso, a mim, né? Eu acho que a leitura, na verdade, que deveria ser feito, que daí não estaria essa interpretação da Vossa Excelência aí, né? Seria o parecer, né, da comissão, né? Porque esse foi um ofício encaminhado a mim para que a gente possa tomar ciência e conhecimento dos fatos. E o parecer, sim, esse expressa um pouco melhor a postura e o posicionamento da comissão, né? Mas a gente continua no aguardo do desfecho, do desenrolar do processo, né, pela comissão, para poder, então, prontamente nos pronunciar, né? Mas, no momento, nos atemos a nos manter calados, tomando apenas a nossa atitude vias aos nossos advogados que estão trabalhando em cima da questão. Obrigado, senhor presidente. Bem, damos sequência, então, à palavra final, vereador Enio. Boa noite a todos, vereadores, demais pares desta casa. Agradeço ao público presente, aqueles que nos acompanham pela internet. Somente defender a indicação que eu fiz aqui, a pedido de algumas pessoas que moram na Rota do Leite, a reclamação deles, então, a indicação feita hoje, defendendo e pedindo ao prefeito para fazer um patrulhamento, cascalho e também um alargamento daquelas estradas que é bastante estreita em alguns pontos. As curvas também dão uma melhorada nelas, que acontecendo vários acidentes entre carro-moto, e ali trafega bastante máquinas agrícolas, tanto rodando como em pranchas, mas elas abrangem uma largura bastante considerável, quase que tomando a totalidade da estrada. Então fica aqui a indicação, o pedido ao nosso executivo para que resolva esse problema lá. Também nem marquei nada aqui, mas vou fazer um pedido ao prefeito que manda ou pede para que o setor de obras faça a inversão da placa
de preferencial Martimeno Verba Cardeiro, que é preferencial hoje, e a Rua Nova, que é asfaltada, que sai do Poço Guapo descendo Tabatava, que é asfaltada, o povo está pensando que é ali que é a principal, que é ali que é... E está acontecendo vários acidentes daquela esquina. Inclusive, essa semana teve um acidente bastante grande, para dizer, que tanto estrago em carros, como os muros das casas ali foram destruídos, um pedaço ali, por esse motivo desse acidente. Então, é simples, é só fazer a mudança da rota ali. Então, seu pedido, deixa ao prefeito, o setor de obras, setor competente, para que resolva o mais rápido possível. Para que amanhã depois não venha haver uma vítima mais complicada ali, podendo ter alguém perder até sua vida ali, tanto carro como motos mesmo que passam por ali. Não dá para confiar ali naquela passagem. Agradeço aqueles que nos acompanham pela internet, agradeço ao público presente, uma boa noite a todos. Presidente, me permite mais uma partinha aí só? Até a pedido do vereador Eliseu, temos aqui um parecer também da comissão processante, então, que já foi recebido por ele também. Então, vamos ler ele. Vamos pedir, então, para o relator para que seja lido, então, este parecer da comissão. Comissão processante. Assunto: relatório e parecer. Posicionamento da reunião da comissão processante destinado à deliberação sobre o procedimento previsto no processo instaurado pela Câmara Municipal de Tibagi contra a denúncia formulada pelo munícipe, por conta da denúncia formulada pelo munícipe Nelson Roberto Viana, em face do vereador Eliseu Cortez. A comissão processante reuniu-se no dia 5 de março de 2020, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Tibagi, no horário das 15 horas. Os vereadores Eduardo Torres de Oliveira, presidente, Jorge Cardoso, relator, e José Enio Antunes, membro, os quais convocaram para participar da referida reunião o servidor Dr. Ricardo Luiz Rios Brandão, que desempenha as atribuições de advogado da Câmara Municipal de Tibagi. Para fins de que o referido profissional viesse a participar dos atos da comissão, com a finalidade de promover o assessoramento técnico-jurídico em cumprimento ao que prescreve as suas atribuições funcionais decorrentes do cargo que ocupa no serviço público. Antes de dar início aos trabalhos, o presidente da comissão processante, Eduardo Torres, com concordância dos demais integrantes, deliberou por franquear o livre acesso às dependências do local, em que se realizou a reunião, de modo a preservar a transparência e lisura dos atos relacionados na reunião. Diante disso, a reunião contou com a presença do excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, João Paulo Ribas, bem como do vereador Gilson Roberto dos Santos Limas, os quais adentraram ao recinto onde se realizou a reunião e apenas participaram da mesma na condição de vereadores. Sem que ambos tenham tido qualquer participação nos atos da comissão. Dando início aos trabalhos, o presidente da comissão processante solicitou ao advogado que fizesse uma breve explanação sobre a cronologia dos fatos mediante as explicações dos procedimentos que ocorreram desde a data em que a denúncia foi protocolada neste Poder Legislativo e discorresse sobre os quais deverão ser os procedimentos da reunião. Feitas as explanações, o advogado da comissão,
colocou-se ao dispor para responder aos questionamentos que advieram da presidência, do relator e também do membro da comissão. Baseando-se exclusivamente na peça da defesa, que foi tempestivamente apresentada pela defensora do vereador denunciado, e após uma minuciosa análise do seu conteúdo, e feito os esclarecimentos suscitados pelos membros da comissão, o presidente da comissão convocou os vereadores para que emitissem formalmente o posicionamento individual quanto à manifestação do acolhimento ou rejeição da peça de defesa. Ocasião em que o vereador relator manifestou-se quanto à possibilidade de que fosse oportunizado a defensora do vereador denunciado para que o profissional tivesse a oportunidade de manifestar perante a comissão, antes que fosse proferida a votação ou recebimento não da defesa pelo recebimento ou não da defesa do denunciado. O presidente da comissão solicitou ao advogado para que promovesse o esclarecimento para o vereador relator, quanto à possibilidade de que fosse atendida essa solicitação, tendo recebido por parte desse o esclarecimento que, segundo o regramento do inciso 3º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, recomendado pelo parágrafo 1º do artigo 7º do mesmo texto legal, tal ato não se destinava para as hipóteses de sustentação oral, e muito menos para qualquer debate. Apenas caberia à comissão a formal manifestação quanto ao cumprimento do prazo previsto, ocasião em que a comissão deveria ter-se exclusivamente por opinar pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia. Feito esses esclarecimentos, o presidente da comissão processante passou a coletar a votação aberta e nominal de cada um dos membros da comissão, iniciando a votação através do vereador José Enio Antunes, que expressou o seu voto opinando pela rejeição da peça da defesa, acatando, portanto, a denúncia, e, por consequência, pelo prosseguimento do processo, até que ocorra o seu encerramento mediante a regular instrução do processo e o final de decisão do caso tratado na denúncia. Em seguida, o presidente da comissão solicitou a manifestação através do voto do vereador Jorge Cardoso, o qual se expressou no sentido de acolher a peça da defesa, cabendo, então, a deliberação do desempate ao presidente da comissão processante, que expressou o seu voto pela rejeição da denúncia. Então, discordo do documento anterior. Pela rejeição da denúncia. E, como consequência, o regular procedimento do processo instaurado mediante a regular instrução processual, até que ocorra o encerramento após a realização das audiências necessárias. Certo? Só a leitura, vereador. Eu preferia que o senhor se atendesse. A inquirição das testemunhas, o depoimento do vereador denunciado, a apresentação das resoluções finais do vereador e a apresentação do parecer final da comissão processante, seguindo, assim, a regra prevista no inciso 5º do artigo 6º do Decreto-Lei 201/67, com a redação do que lhe foi dada pela Lei 11.966 de 2009. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da comissão determinou com que fossem enterrados os trabalhos e lavado o posicionamento da comissão, mediante este parecer, que reproduz o inteiro teor do que foi tratado na reunião, bem como dando conhecimento aos demais vereadores de que os atos e as diligências relativas ao prosseguimento do processo serão objeto de nova deliberação conjunto entre os seus integrantes, ocasião em que o presidente dos trabalhos promoverá a regular convocação para o cumprimento das finalidades, uma vez que a conclusão a que chegou a maioria dos membros da comissão foi a de rejeição dos argumentos adotados pela defesa.
Sala da reunião da Câmara Municipal de 5 de março de 2019, Eduardo, presidente, José Enio, membro, e relator Jorge Cardoso. Eu digo o seguinte, né? Os documentos não batem, as opiniões não batem. Senhor presidente, eu pedi só a leitura. Eu não gostaria que houvesse debate em relação à questão do se está certo, o que está errado. Isso é uma questão interna, posteriormente, dos senhores. Eu só gostei só solicitei a leitura. Acho que, na verdade, o presidente pode pontualmente só dar alguma explicação para o vereador que indagou e daí encerramos o fato. Não, até peço que o jurídico me aponte onde que parece que teve uma divergência mesmo de... Só que ambas estão assinadas. Perfeito. Para quem não está ouvindo, na casa, né, o que o doutor aqui mencionou é que há um erro de redação de palavra e que dá, lógico... Eu só queria dizer o seguinte, né, na qualidade de relator, este vereador tem que se atentar aos documentos e não o que eu ouço ou deixei de ouvir. Simplesmente isso. Claro. Então vamos, a comissão vai tomar as devidas notas e possivelmente se manifestará ao interessado, né? Não, a gente, na verdade, não estamos questionando esse fato, né? Hoje, no momento, até porque não é nem a hora e nem o momento, né? Perfeito. Mas na hora oportuna, no momento, com certeza haverá os questionamentos. Perfeito. Obrigado aos vereadores. Bem, nenhum vereador vai utilizar a palavra, então, somente o vereador Enio já fez. Eu gostaria de fazer aqui um comentário que tivemos hoje alguns representantes aqui de algumas classes, enfermeiro, terapeuta, assistente social e psicólogo, se não me falha a memória, tiveram reivindicando aqui aumento salarial, que segundo eles nunca receberam, desde o último concurso, eles não têm reajuste a não ser correções. E, na medida do possível, todos os vereadores, com exceção do vereador Tunico, que inclusive não está na sessão por motivo de saúde, entendemos a reivindicação e até apoiamos, porém, como bem lembrou o vereador Jorge durante a nossa reunião, não é atribuição do vereador aumentar ou diminuir salário dos funcionários da prefeitura. Então, o que nos cabe é apenas um apoio naquilo que precisar, com as estruturas da Câmara e com a opinião. Como vereador, nada mais que isso, no momento, podemos fazer. Isso é de iniciativa do Poder Executivo. Eu gostaria de falar de uma situação meio complicada e triste, que até às vezes não consigo entender. Fizemos um requerimento aqui pedindo os valores com relação ao carnaval, mais precisamente essa banda aí que não lembro nem direito o nome, Exalta Samba, parece que tocou no carnaval. Eu fiz através de um requerimento para que este seja respeitado com o que lhe é devido. E para isso tem prazo, e ele está bem vencido. Só para comunicar, se alguém do Executivo estiver porventura ouvindo, que leve essa mensagem e que ela chegue antes até os interessados do que se esgote a paciência desse vereador e chegue na promotora. Então, vamos se atentar aos prazos para que não torne uma coisa séria responder um processo por uma informação simples, da qual eles já devem ter há muito tempo, que é com relação aos valores, e deem o devido respeito a essa casa que formulou esse pedido. Sem mais nada a ser tratado. Vereador Enio? Pois não.
Só ler um convite aqui. Tibagi, 148 anos. A programação do aniversário da cidade. Fute Riso, dia 14. Pescaria, dia 15. Beto Box, 17. E desfile cívico, dia 18 de março. Convite mandado pela programação da prefeitura aqui. Obrigado. Não havendo mais nada a ser tratado, uma vez cumprido todas as etapas regimentais previstas para a presente sessão, declaro encerrada, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no próximo dia 17 de março, terça-feira, às 18 horas. Finalizando, desejo a todos um feliz retorno aos seus lares. Uma boa noite.